No silêncio da catedral, sob as abóbadas erguidas há séculos, a voz do padre ecoou, fazendo a pergunta final aos convidados. Se alguém souber por que este casamento não pode ser realizado, que declare agora o motivo ou cale-se para sempre. No silêncio que se seguiu, como se surgisse do nada, ouviu-se uma voz feminina calma, mas firme. Eu sei o motivo. Os olhares de centenas de convidados se voltaram imediatamente para o corredor lateral, de onde uma mulher em um vestido azul simples se aproximava com passos firmes. Vanessa, em pé ao lado do noivo no altar, olhou com raiva para a convidada inesperada. — O que está acontecendo? — Segurança, tirem-na daqui — sussurrou ela, mas Alistair, levantando a mão, impediu os homens que se aproximavam. Maeve, sem prestar atenção à surpresa dos ao redor, aproximou-se e, levantando a mão com um pequeno pendrive, disse: Sua encenação acabou, senhorita Roxanne. Suas palavras foram claras, seu olhar estava direcionado diretamente aos olhos da noiva. O rosto de Vanessa empalideceu instantaneamente e Alistair não deixou passar essa reação. Ele desviou o olhar frio dela para Maeve e declarou categoricamente: A cerimônia está cancelada. Precisamos esclarecer algumas coisas. A vida de Maeve parecia uma maratona interminável, onde a linha de chegada era o pagamento das contas mensais e a compra dos remédios necessários para seu filho de 8 anos. Ela trabalhava em 2 lugares, praticamente sem tempo para descansar, e um de seus turnos de trabalho consistia em limpar à noite o gigantesco escritório da corporação de Alistair. No mundo dos ternos luxuosos e contratos multimilionários, ela permanecia uma figura invisível, como um fantasma com um esfregão, aparecendo depois que todos saíam e desaparecendo antes que eles voltassem. Algumas semanas atrás, no meio da noite, enquanto limpava o luxuoso escritório, recentemente ocupado pela esposa do dono da empresa, Maeve notou algo brilhando sob a luz da lâmpada de mesa. Com um movimento impulsivo, ela pegou o objeto, um pequeno pendrive, e, em vez de levá-lo à recepção, conectou-o ao computador, como se fosse atraída por algo desconhecido. O conteúdo do pendrive a deixou em choque. Ele guardava um segredo que revelava a vida dupla de Vanessa, cujo nome verdadeiro era Roxanne. Nas correspondências com seu cúmplice, Silas, havia discussões detalhadas, comentários cínicos sobre Alistair como seu próximo alvo, planos financeiros e até listas de supostas vítimas. Maeve se deparou com uma escolha difícil: usar essa informação para chantagear e salvar seu filho ou permanecer fiel à sua consciência e revelar uma mentira cuidadosamente planejada, sem receber nada em troca, exceto possíveis problemas. Alistair, sem hesitar, conduziu as 2 mulheres através da sacristia até uma pequena sala de reuniões, fechando bem a porta de carvalho atrás de si. O choque inicial dos convidados cessou instantaneamente, dando lugar a um silêncio tenso. Vanessa foi a primeira a quebrar esse silêncio. Sua voz, impregnada de indignação, soou clara. — Alistair, isso é um absurdo total! Você realmente pretende ouvir isso? — exclamou ela, apontando para Maeve. — Essa senhora está simplesmente louca, talvez obcecada por você, não sei, mas ela precisa ser removida imediatamente em vez de ser interrogada. Alistair olhou para ela com um olhar frio e penetrante, algo que ele nunca havia demonstrado antes. — Quero entender o que fez você empalidecer quando ela te chamou de Roxanne, disse ele calmamente. Se for tudo mentira, não temos com o que nos preocupar. Vamos simplesmente resolver tudo e seguir em frente. Ou não. Ele se virou para Maeve, que silenciosamente lhe estendeu o pendrive. Tudo o que você precisa está aqui, ela sussurrou. Eu não queria fazer isso, mas não tinha outra alternativa. Vanessa deu um passo à frente com determinação, sua voz soando com raiva evidente. Isso é pura provocação, ela proclamou. Ela colocou isso aqui de propósito para destruir nossas vidas,
Vou processá-la imediatamente por difamação. Vamos ver. Alistair respondeu calmamente, tirando um laptop fino da pasta. Ele sentou-se à mesa e, inserindo o pendrive na porta, abriu uma pasta com vários arquivos na tela. Sem pensar duas vezes, Alistair escolheu o primeiro arquivo que encontrou, que era um diário de correspondência, e leu em voz alta. O projeto herdeiro está entrando na fase final. Silas, organize contas offshore. Após o casamento, começaremos imediatamente a transferência de ativos. É importante que ele não suspeite de nada antes de assinar o acordo matrimonial. Leu ele, olhando para sua ex-noiva. Vanessa correu para o laptop, tentando fechar a tampa. Pare, Alistair! Isso é falso! É uma montagem! Você não pode levar isso a sério! Gritou ela. Ele calmamente empurrou a mão dela e continuou a examinar o documento seguinte. Tudo aqui está confirmado. Suas conversas nos últimos 6 meses, planos, detalhes financeiros, informações sobre seus ex-parceiros e até fotos. Devo chamá-la de Roxane? Perguntou ele, mostrando na tela uma foto dela nos braços de Silas. Percebendo que ele sabia de tudo, ela recuou lentamente. Sua expressão mudou. O medo deu lugar a uma raiva fria. De repente, ela riu baixinho, um riso desagradável e sinistro. Bem, brilhante. A faxineira foi mais esperta do que eu imaginava, sussurrou ela. E agora, Alistair? Você vai chamar a polícia? Vai causar um escândalo público que vai derrubar as ações da sua preciosa empresa? A imprensa vai adorar. O bilionário Alistair foi vítima de uma vigarista matrimonial. Isso vai estar em todas as capas. Saia, respondeu Alistair. Sua voz era baixa, mas soava como aço. Você ainda vai se arrepender de sua intransigência, disse Roxane, dirigindo-se para a porta. Ela saiu, batendo a porta com força, e o silêncio tomou conta da sala. Alistair ficou olhando para a porta por um longo tempo. Depois, passou a mão pelo rosto, cansado. Por fim, ele se virou para Maeve. Por que você fez isso? Perguntou ele. Você poderia ter pedido dinheiro a ela. Ela teria pago. Eu pensei nisso, confessou Maeve honestamente. Mas não consegui. Você é o único naquele prédio que sempre me cumprimentava. Você via em mim uma pessoa. Não podia permitir que te enganassem assim. Alistair olhou para ela em silêncio, e seus olhos brilharam com gratidão. Alistair assentiu, refletindo sobre as palavras dela, e então pegou o telefone e digitou uma mensagem curta. Depois de alguns segundos, ele voltou a olhar para Maeve. Meu motorista está esperando na saída lateral. Recomendo fortemente que você use os serviços dele para chegar em casa mais rápido e com mais segurança. Maeve quis protestar, não querendo aceitar a ajuda de um estranho, mas a serenidade nos olhos de Alistair era tão convincente que discutir parecia inútil. Tudo bem, obrigada. Ela concordou baixinho, sentindo a adrenalina das últimas horas começar a diminuir, deixando para trás um vazio e um cansaço profundos. Ele a acompanhou até o corredor, onde um homem alto, vestindo um terno elegante, já os esperava. Leve a senhora. Maeve para casa e certifique-se de que está tudo bem, ordenou Alistair, e o motorista acenou com a cabeça em silêncio. A última coisa que ela viu foi o olhar cansado, mas agradecido, de Alistair, depois que a porta se fechou atrás dela. Em silêncio, um carro luxuoso, revestido de couro claro, deslizou pela estrada. Maeve, sentada no banco de trás, observava as ruas de seu bairro pobre passando rapidamente, que, vistas das janelas daquele carro, pareciam cenários de uma realidade distante e estranha. A diferença entre sua vida cotidiana e o mundo do qual ela acabara de sair era impressionante e dolorosa. Pensamentos sobre o filho, sobre a necessidade de buscá-lo na casa da vizinha, preparar o jantar, verificar suas lições, não lhe davam paz. As preocupações diárias tentavam ofuscar as lembranças das cenas grotescas do casamento cancelado,
do rosto irado de Roxane e da voz fria de Silas. O motorista parou o carro em frente a um prédio simples, saiu e abriu a porta para ela com gentileza. "Chegamos, senhora", disse ele com discrição. "Obrigada", sussurrou Maeve, saindo para a calçada. "O senhor, Alistair pediu para você ter cuidado e acrescentou que isso ainda não era o fim", lembrou o motorista antes de voltar para o volante. O carro partiu silenciosamente, deixando Maeve pensativa, cercada por essas palavras misteriosas, cujo significado poderia ser qualquer um. Ela subiu para seu pequeno apartamento, onde pairava o cheiro de remédios e sopa barata. Seu filho Tobias estava sentado à mesa, absorto em seus desenhos. Ao ver a mãe, ele imediatamente correu para ela. "Mãe, você chegou tão cedo? Está tudo bem?" Maeve o abraçou com força, inalando o aroma familiar de seus cabelos, e sentiu um nó na garganta. "Sim, filho, está tudo bem. Apenas terminei o turno mais cedo", respondeu ela, tentando não deixar a voz tremer. Durante toda a noite, ela agiu como se estivesse no piloto automático. Cozinhou, arrumou a casa, ajudou o filho com os deveres, mas seus pensamentos estavam longe. As palavras de Silas, "não vamos esquecer", soavam em sua mente como um alarme. Repetindo aquele gesto de despedida, ela se aproximou várias vezes da janela, tentando distinguir na escuridão do quintal o familiar sedã preto. Mas a rua estava vazia. A noite passou em uma espera inquieta pelo sono, em uma constante reflexão sobre os acontecimentos do dia. Ela agiu corretamente? Sim, ela tinha certeza disso. Mas qual foi o preço pago por isso? O medo, como uma película pegajosa e fria, a paralisava por dentro. Ela não temia por si mesma, mas pelo filho. Ela era o único apoio dele e, se algo acontecesse com ela, ele ficaria sozinho. No dia seguinte, seus pressentimentos se concretizaram. De manhã, quando ela já se preparava para o segundo turno em uma pequena lanchonete, onde lavava pratos, seu telefone tocou. O número do gerente da empresa de limpeza apareceu na tela e ela sentiu um aperto no peito. "Maeve, olá! Infelizmente temos uma notícia desagradável", ele começou, e seu tom culpado não deixou dúvidas de que era algo ruim. "Sinto muito, mas teremos que nos separar." "O quê? O que aconteceu? Eu fiz algo errado?" ela perguntou confusa, embora já soubesse a resposta. "Não, nunca tivemos nenhuma reclamação sobre você. Você é uma das nossas melhores funcionárias." Ele suspirou. "Disseram-me para não explicar os motivos. A ordem veio de cima. Muito de cima. Disseram que estão resolvendo as consequências de um incidente e que sua presença não é desejável. Entregue seu uniforme no depósito até o final do dia. Boa sorte, Maeve, e desculpe por ter acontecido assim." Ele desligou o telefone. Maeve ficou parada no meio de sua pequena cozinha com o telefone na mão. Portanto, Roxane e Silas não estavam fingindo. Eles tinham os meios para agir e os usaram imediatamente. A maneira mais eficaz de se vingar era privá-la da possibilidade de ganhar a vida. Os dias seguintes se tornaram um verdadeiro pesadelo para Maeve. Ela procurou intensamente por um novo emprego, ligou para todos os anúncios, foi a entrevistas em várias empresas de limpeza, cafés, lojas. Mas em todos os lugares ela foi recusada. Em um dos estabelecimentos disseram-lhe diretamente que ela estava na lista negra. Alguém havia prejudicado sua reputação intencionalmente. A cada dia que passava, Maeve ficava com menos dinheiro. Depois de pagar as contas do apartamento e comprar mais um remédio caro para Tobias, ela percebeu com horror que mal teria dinheiro para o necessário. O desespero tomava conta dela cada vez mais a cada dia que passava. Dormir estava ficando cada vez mais difícil. Ela ficava constantemente atenta aos sons no patamar da escada, estremecendo a cada toque da campainha.
Ela se sentia presa em uma armadilha, indefesa e completamente sozinha. As palavras de Alistair, transmitidas pelo motorista, agora pareciam-lhe um eco vazio, uma promessa esquecida, da qual ele provavelmente já não se lembrava, ocupado com suas próprias dificuldades. Ele vai te usar e esquecer em um dia. Essas palavras de Silas agora soavam como uma profecia. Certa noite, depois de colocar o filho para dormir, ela sentou-se na cozinha, olhando para as poucas moedas que lhe restavam. Havia quase nada para comer na geladeira. Naquele momento, as dúvidas começaram a atormentá-la. Talvez eu não devesse ter pegado o dinheiro de Roxane, pensou ela, apertando as moedas frias na mão. Talvez fosse melhor simplesmente ignorar aquele pendrive e não se envolver com tudo isso, continuar vivendo sua vida normal e discreta? Eu tomei a decisão certa. Mas por que tenho que carregar um fardo tão pesado por causa disso? Esses pensamentos a corroíam por dentro como veneno, e ela tentava afastá-los, mas eles voltavam repetidamente. Esse preço é alto demais para mim, ela sussurrou no silêncio da cozinha vazia. Mais uma semana se passou, a mais exaustiva de sua vida. O telefone permaneceu em silêncio, exceto pelas ligações do banco, lembrando-a da dívida não paga. Para se alimentar, Maeve foi obrigada a fazer o que mais temia. De uma velha caixa, ela tirou a única coisa de valor que tinha, uma fina corrente de ouro com um pequeno pingente deixada por sua falecida mãe. Com o coração apertado, ela se dirigiu a uma loja de penhores localizada em um porão que parecia sujo e hostil. Atrás do balcão estava um homem pensativo, com olhos cansados, como se tivesse vivido décadas. — O que você tem? Perguntou ele, sem tirar os olhos do jogo de palavras cruzadas. Maeve, sem dizer uma palavra, colocou a corrente sobre a mesa. Ele a pegou, sentiu o peso do ouro, pesou-a na balança e murmurou: $20. Mas é ouro, tem o selo, disse Maeve com dificuldade. Merece mais, acrescentou ela. 20, repetiu ele sem mudar a expressão indiferente do rosto. Se não gosta, vá a uma joalharia. Lá talvez ofereçam 30, se você tiver dinheiro e tempo para isso. Maeve não tinha tempo. Precisava do dinheiro imediatamente. Ela acenou com a cabeça em silêncio, assinou o recibo e apertou as notas amassadas no punho, sentindo como se tivesse entregado uma parte de sua vida. Ao sair da loja de penhores, ela encontrou sua vizinha, a idosa Sra. Henderson, que às vezes a ajudava com Tobias. Maeve, como vai? Ela perguntou com preocupação. Bati na sua porta esta manhã, mas ninguém atendeu. Tudo bem, senhora. Henderson, só estou muito ocupada, respondeu Maeve, evitando o olhar dela. Algo está errado, suspirou a idosa. Você emagreceu muito. Se precisar de ajuda, é só dizer. Não somos ricos, mas estamos sempre dispostos a ajudar uns aos outros. Essas palavras simples causaram um golpe doloroso em seus nervos tensos. Obrigada, eu vou ficar bem, ela disse com dificuldade e saiu rapidamente para que a vizinha não visse as lágrimas que brotavam em seus olhos. Ao voltar para casa, ela encontrou um envelope vermelho debaixo da porta. Era um aviso oficial de despejo. O prazo para pagar a dívida era de apenas 2 semanas. Caso contrário, Maeve e Tobias ficariam sem teto. Ela se sentou no chão do corredor, apertando o envelope contra o peito, e pela primeira vez se permitiu chorar, silenciosamente e amargamente. À noite, Tobias, percebendo seu abatimento, sentou-se ao seu lado. — Mãe, o que aconteceu? Você está triste por ter perdido o emprego? Maeve acariciou gentilmente a cabeça dele. — Um pouco, querido, mas não por muito tempo. Logo encontrarei um novo. — Então agora não podemos mais ter tudo o que tínhamos antes? Ele fez a pergunta que mais a assustava. — Não somos pobres enquanto estivermos juntos, respondeu ela, tentando dar um tom de confiança às suas palavras.
e nunca permitirei que ninguém te faça mal, ouviu? No dia seguinte, enquanto examinava os anúncios de emprego, Maeve ouviu alguém bater à porta. Ela congelou. A batida era baixa, mas desesperada. Quem é? Perguntou ela, aproximando-se da porta e olhando pelo olho mágico. No patamar estava uma mulher de uns 40 anos, vestida com bom gosto, com um penteado arrumado e uma pasta. Sua aparência não lembrava nem uma cobradora, nem uma oficial de justiça. Pensando um pouco, Maeve abriu a porta com a corrente. — Você é Maeve? Perguntou a mulher, com uma voz agradável e educada. — Sim. — O que você precisa? Perguntou. — Meu nome é Evelyn. Sou assistente pessoal do senhor. — Alistair, respondeu ela. — Posso entrar por alguns minutos? É realmente importante. Maeve pensou por alguns instantes, sua mente trabalhando a todo vapor. Uma armadilha? Mas para quê? Com dificuldade, ela tirou a corrente e abriu a porta. — Entre, disse ela. Evelyn entrou no pequeno apartamento e rapidamente, mas sem julgamentos, olhou ao redor. — O senhor? Alistair tentou ligar para você, mas seu número não estava disponível, começou ela. — Não consegui pagar a conta, disse Maeve corando. — E ele imaginou isso? Concordou Evelyn. — Ele está muito preocupado com a sua situação, senhorita Maeve. Não imaginava que as coisas chegariam a esse extremo. Ele pede para encontrá-la? Maeve sorriu com desconfiança. — Preocupado? Já se passaram 2 semanas, perdi meu emprego, vou ser despejada do apartamento e só agora ele se lembrou de mim? Ele não se esqueceu de você. Pelo contrário, respondeu Evelyn calmamente, tirando os documentos da pasta. Ele passou todo esse tempo coletando informações incansavelmente e agora, com todos os dados necessários, está pronto para agir. Entenda, o senhor. Alistair não é inclinado a decisões impulsivas. Ele precisava de provas irrefutáveis, fatos incontestáveis. Roxane e seu cúmplice eram muito mais perigosos do que se imaginava. Suas atividades vão muito além da fraude comum. Eles têm uma rede bem organizada, com agentes em várias organizações. Qualquer erro poderia prejudicar não só a ele, mas também a você. É por isso que ele recorreu aos melhores detetives particulares. Evelyn tirou algumas fotos da pasta e as espalhou sobre a mesa. Nelas apareciam Roxana e Silas em diferentes cidades, na companhia de outras pessoas. Ao lado, havia impressões de transferências bancárias para contas offshore e cópias de documentos falsos. Eles transformaram isso em um negócio, sussurrou Evelyn. Eles encontram pessoas ricas e solitárias e metodicamente as roubam até o último centavo. Eles já tinham pelo menos 5 vítimas antes de Alistair. Ele estava reunindo provas não apenas para si mesmo, mas também para impedir novos crimes e detê-los para sempre. Maeve examinou as fotos e seu medo deu lugar à compreensão. Diante dela não estava apenas a traição de uma pessoa, mas todo um esquema criminoso bem organizado. — Por que você está me mostrando isso? Ela perguntou. — Para que você perceba que o silêncio dele não era indiferença. Era uma preparação bem planejada, explicou Evelyn. E agora ele precisa da sua ajuda para concluir o que começou. Ele convida você para uma reunião na sede da empresa amanhã. Ele quer discutir tudo pessoalmente com você. Evelyn colocou um envelope branco sobre a mesa. E isso é uma compensação pelos transtornos causados e pelo tempo perdido, insistiu o senhor. Alistair, é o suficiente para resolver seus problemas urgentes. Maeve olhou para o envelope, grosso como um livro, e depois para o rosto de Evelyn. Não preciso do dinheiro dele, só quero que não me incomodem, disse ela, exausta. Ele quer lhe oferecer algo mais significativo do que apenas dinheiro, objetou Evelyn suavemente. Ele quer garantir sua justiça e segurança. Por favor, pense nisso, pelo bem do seu filho. As últimas palavras atingiram o alvo. Maeve olhou para a porta do quarto de Tobias. Seus pensamentos se voltaram para o aviso vermelho, para a geladeira vazia,
para o colar vendido. Ela não tinha mais orgulho, apenas o desejo de proteger seu filho. Ela encontrou o olhar de Evelyn e disse com determinação: "Tudo bem, eu irei. Diga a ele que eu irei." Depois que Evelyn saiu, Maeve ficou sentada por um longo tempo à mesa da cozinha, olhando para o envelope branco. Ele estava sobre a mesa como um objeto estranho, arrancado de outra dimensão. Finalmente, com os dedos trêmulos, ela o pegou. Dentro havia uma grossa pilha de notas de $100, crocantes como dinheiro de verdade. Maeve nunca tinha visto tanto dinheiro em sua vida. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi colocá-lo de lado, sem tocá-lo, como se fosse algo perigoso. Mas então, o rosto de Tobias e o envelope vermelho com o aviso de despejo surgiram diante de seus olhos. O orgulho era um luxo muito caro. Ela pagou a dívida do apartamento e ainda sobrou dinheiro para comprar remédios para o filho por vários meses. Ela colocou o dinheiro restante cuidadosamente em um pote que havia sobrado das grãos. Ela não foi ao penhor para vender o colar da mãe. Essa batalha já estava perdida, e agora era preciso se concentrar no presente e não nas preocupações do passado. À noite, ela arrumou a mesa e preparou um jantar farto, algo que não acontecia há muitas semanas. Tobias olhou com espanto para o frango assado e os legumes frescos. "Mãe, hoje é feriado?" perguntou ele com a boca cheia de comida. "Pode-se dizer que sim", sorriu Maeve. "Encontrei um novo emprego." "De verdade? Onde?" Seus olhos brilharam. "Por enquanto é segredo, mas é um trabalho muito importante e sério", ela respondeu, tentando soar confiante. "Amanhã é meu primeiro dia, então você vai ter que ficar com a senhora. Henderson, tá bom?" Ele assentiu, cheio de entusiasmo. Mentir era fácil para ela, pois em seu coração havia uma enorme esperança. À noite, ela não era atormentada pelo medo, mas por uma ansiedade inquietante. Ela tirou do armário o único vestido decente que tinha, simples, escuro, que usava apenas em ocasiões especiais. Ele já parecia gasto, mas estava limpo e bem passado. De manhã, depois de deixar o filho com a vizinha, ela ficou se olhando no espelho por um longo tempo. No reflexo, via uma mulher cansada, com olheiras escuras. "Como eu, uma mulher simples, posso ir ao escritório de um bilionário?" perguntou baixinho ao seu reflexo. "Você é apenas uma faxineira que não tem o direito de se intrometer nos assuntos alheios", disse ele. Mas as palavras de Evelyn sobre justiça e segurança vieram à sua mente. Ela não estava fazendo isso por si mesma, ela estava agindo por Tobias. Esse pensamento a encheu de força. Ela chegou ao arranha-céu meia hora antes do horário combinado, mas desta vez não se dirigiu à entrada de serviço. Com determinação, ela se dirigiu à entrada principal. As enormes portas giratórias de vidro se abriram diante dela, revelando um enorme hall de entrada bem iluminado, com piso de mármore e tetos altos. As pessoas ao redor, vestidas com ternos caros, lançavam-lhe olhares rápidos e incompreensíveis, e Maeve sentiu-se desconfortável com seu vestido velho, como se fosse uma estranha nesse mundo. Ela se aproximou do balcão de recepção, onde estava sentada uma jovem impecavelmente arrumada e elegante. "Olá, venho para ver o senhor. Alistair. Tenho uma reunião às 10, disse Maeve, tentando esconder o tremor na voz. A mulher olhou para ela com aprovação. "Seu nome?" "Maeve." Ela digitou algo no computador. "Sim, ele está esperando por você. Suba ao 50º andar, o elevador fica à direita." A viagem no elevador rápido pareceu-lhe interminável. Quando as portas se abriram, ela se viu em uma sala silenciosa e espaçosa, onde Evelyn já estava esperando. "Senhorita Maeve, seja bem-vinda." "Entre, o Sr. Alistair está esperando por você", disse ela, sorrindo amigavelmente. Eles atravessaram um longo corredor até um espaçoso escritório de canto com janelas panorâmicas,
de onde se tinha uma vista impressionante da cidade. Alistair, de pé junto à janela, contemplava a cidade. Ao ouvir a aproximação deles, virou-se. Ele não estava com suas roupas habituais, mas com uma camisa e calças comuns, e seu rosto expressava cansaço, mas tranquilidade. Maeve, obrigado por ter vindo, disse ele. Evelyn, deixe-nos a sós. Depois que a assistente saiu, ele apontou para uma poltrona macia. Sente-se, por favor. Maeve sentou-se cautelosamente na ponta da cadeira, sentindo-se como se estivesse sendo interrogada. Alistair sentou-se à sua frente. Mais uma vez, peço desculpas por tudo o que vocês tiveram que passar, ele começou. Meu silêncio pode ter parecido indiferença, mas, como Evelyn já disse, foi uma medida necessária. Eu subestimei Roxana, deixei-a se aproximar demais. Suas ações não apenas me salvaram de um erro fatal, mas também me fizeram enxergar a verdade. Ele ficou pensativo, tentando encontrar as palavras certas. Eu entendo que palavras de gratidão não podem substituir o trabalho perdido e o medo que a atormentou. Sei que você foi ameaçada. Estou ciente da existência de uma lista negra nas empresas de limpeza. Consegui descobrir tudo isso. Por que você ficou tanto tempo em silêncio? Maeve não resistiu. Eu estava em uma situação desesperadora. Mais um pouco, e eu e meu filho seríamos expulsos para a rua. Porque eu reuni todas as informações necessárias, disse ele, estendendo-lhe uma pasta grossa. É a identidade completa de Roxane e Silas, seus nomes verdadeiros, o histórico de suas fraudes, contas, contatos. Eles faziam parte de uma grande rede. Se eu tivesse agido imediatamente, eles simplesmente teriam desaparecido e, depois de algum tempo, reaparecido em outro lugar com novos nomes. E eles saberiam com certeza que tinha sido eu quem vazou a informação. Eu não podia permitir isso. Eu precisava que meu golpe fosse decisivo para que você e seu filho estivessem em total segurança. Maeve abriu a pasta. Nela havia documentos, fotos, esquemas. A escala das operações deles era impressionante. Agora tenho tudo para denunciá-los. Mas não através das autoridades, e sim através de pessoas em quem confio. Elas vão detê-los. Discretamente, sem chamar atenção, o que poderia prejudicar a imagem da empresa. E seu nome não será mencionado em lugar nenhum. Eu garanto isso. Ele se levantou e voltou para a janela. Mas isso resolve apenas uma parte do problema. A segunda parte, o seu destino, permanece, continuou ele. Não posso simplesmente pagar a você. Isso seria incorreto. Você não pediu ajuda. Você agiu de acordo com sua consciência. E tais ações merecem outra recompensa. Ele se virou para ela. Maeve, quero lhe oferecer um cargo interessante na minha empresa. Seu olhar estava cauteloso. Cargo? Como o quê? Como faxineira de novo? Não, afirmou ele categoricamente. Você tem um instinto notável, percebeu algo que escapou à atenção dos outros. Você viu um detalhe fora do lugar e o interpretou com perspicácia. Sua honestidade e atenção são qualidades inestimáveis, mais importantes do que qualquer diploma de uma universidade de prestígio. Temos um departamento de auditoria interna e segurança. Eles se dedicam a procurar inconsistências, verificar funcionários e identificar riscos potenciais. Quero que você se junte a essa equipe. Maeve sorriu, confusa. Sênior Alistair, o senhor não percebe que trabalhei a vida toda como faxineira. Não domino termos complexos. Não sei trabalhar com computadores a esse nível. Simplesmente não vou conseguir. Não estou a pedir que se torne uma analista financeira instantaneamente, objetou ele. Estou a oferecer-lhe um programa de formação. Pagaremos todos os cursos necessários e designaremos um mentor para si. Não preciso de um especialista pronto. Preciso de uma pessoa com o caráter certo, com intuição. Você, Maeve, vê as pessoas por dentro. Você viu Roxana,
e eu não. Essa é a sua vantagem. Quero que trabalhe para mim, porque tenho certeza de que posso confiar plenamente em você. Ele se aproximou da mesa e estendeu-lhe um documento oficial. Este é um contrato de trabalho, com um salário digno, seguro médico completo para você e seu filho, que cobrirá todas as despesas médicas dele, e com responsabilidades claramente definidas. Leia-o, consulte um advogado se necessário, mas conto com a sua aprovação. Maeve concentrou-se no papel, nas linhas do texto oficial, no valor do salário anual, que fez seu coração bater mais rápido. Era mais do que ela ganhara em toda a sua vida. Não era apenas um novo emprego, era uma vida completamente nova. A salvação que lhe foi lançada quando ela sentia que estava se afogando. Ela olhou para Alistair, tentando ver algum tipo de astúcia em seus olhos, mas viu apenas seriedade e interesse sincero. Por que eu? Por quê? Ela perguntou baixinho. Porque você não exigiu nada em troca, ele respondeu laconicamente. E é isso que a torna digna de tudo. Maeve saiu do escritório de Alistair, segurando firmemente o contrato de trabalho na mão, como se temesse que ele se rasgasse. O longo corredor com paredes de vidro e aço refletia cada passo seu, que ecoava em sua silêncio pensativo. Como ela se despediu, como Evelyn a acompanhou até o elevador, tudo isso ficou em uma névoa de esquecimento. Todo o seu universo agora se resumia a essa folha de papel dobrada em 4. O sol na rua a ofuscou e Maeve fechou os olhos por um instante. A cidade fervilhava, vivia sua vida normal e habitual, mas o mundo para ela desabou. Ela encontrou paz em um banco em uma pequena praça, em frente a um imponente arranha-céu, e pegou o contrato novamente. O salário indicado nos números ainda lhe parecia incrível, irreal. Ela leu o nome de seu futuro cargo: especialista júnior do Departamento de Auditoria Interna. O nome do cargo soava sólido, mas seu significado continuava sendo um mistério para ela. De repente, ela foi tomada pelo pânico. E se ela não conseguisse lidar com essa responsabilidade? E se Alistair tivesse se enganado ao avaliar suas habilidades e, em um mês, ela fosse demitida, deixando-a envergonhada? Ela sabia que pareceria ainda mais tola do que Roxane. Não vou conseguir. Esse não é o meu mundo, ela sussurrou, mas imediatamente a imagem de Tobias surgiu diante de seus olhos. A pergunta dele, agora somos pobres, ecoou em sua memória, assim como o item do contrato sobre seguro médico completo. O medo pelo filho superou o medo da incerteza. Respirando fundo, ela cuidadosamente dobrou o contrato e o colocou na bolsa. Tenho que pelo menos tentar, disse a si mesma com determinação. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fez foi ligar para o banco e pagar a dívida do apartamento, informando os dados de seu cartão antigo, quase sem fundos, para o qual Alistair havia transferido o adiantamento. Depois disso, ela ligou para a farmácia e fez um pedido de todos os medicamentos necessários para Tobias por 3 meses. Sua voz soava calma e confiante, e esse novo estado a impressionava muito. À noite, ao pegar o filho na casa da senhora Henderson, ela a encontrou com interesse evidente. — E então, querida? Como foi seu primeiro dia secreto? Perguntou ela, com uma expressão calorosa e gentil no rosto. Tudo correu muito bem, respondeu Maeve. Tão bem que talvez tenhamos que procurar um apartamento maior. Mudar? Para onde? Perguntou a vizinha, surpresa. Para um bairro com um bom parque, explicou Maeve, percebendo a surpresa no rosto da senhora, e acrescentou: contarei todos os detalhes mais tarde. Obrigada por tudo, senhora Henderson. Sua bondade ficará na minha memória para sempre. Em casa, ela sentou Tobias à mesa e colocou diante dele uma brochura da melhor clínica infantil que ela havia pegado na farmácia. Tobias, querido, tenho uma informação importante para você, começou ela. Você se lembra de quando conversamos sobre médicos? Bem,
Em breve iremos a esse hospital. Lá, os especialistas mais qualificados farão todo o possível para que você se recupere completamente. O menino olhou com desconfiança para a capa brilhante e depois para a mãe. Mas você disse que isso é muito caro, não é? Agora tenho um novo emprego e o seguro cobrirá todas as despesas, disse Maeve com uma nota emocionante na voz. Todas, absolutamente todas. Você não precisará mais ficar para trás nos estudos por causa dos procedimentos médicos no antigo hospital. Tudo será diferente, eu prometo. Tobias não entendeu bem todas as palavras dela, mas viu lágrimas de felicidade em seus olhos e sorriu, abraçando-a com força. Naquele momento, Maeve sentiu que tinha feito a escolha certa. Uma semana depois, chegou o primeiro dia oficial de trabalho de Maeve. Durante esse tempo, Evelyn a ajudou a encontrar um novo apartamento em uma área tranquila e bem localizada, e Maeve dedicou o fim de semana à mudança. O novo apartamento a agradou por ser espaçoso e ter muita luz natural. Tobias tinha um quarto separado e a sala tinha uma grande janela. Na segunda-feira de manhã, vestindo um vestido novo, não muito caro, mas elegante, comprado com o adiantamento, Maeve entrou novamente no saguão do arranha-céu. Desta vez ela se sentia mais confiante. Evelyn a cumprimentou. — Bom dia, Maeve! — Pronta para uma nova etapa na sua vida? Perguntou ela. — Estou muito nervosa, admitiu Maeve com sinceridade. — Não se preocupe, os primeiros dias serão difíceis, mas tudo isso passa, tranquilizou Evelyn. Vamos, vou mostrar-lhe o local de trabalho e apresentá-la ao seu mentor. Subiram ao 48º andar, onde ficava o departamento, cuja atmosfera era radicalmente diferente do escritório de Alistair no 50º. Aqui não havia janelas panorâmicas nem móveis de design. Um amplo espaço aberto, dividido em seções por divisórias de vidro, repleto de dezenas de mesas com computadores, cheio do zumbido dos servidores e de uma atmosfera de atenção tensa. Evelyn a levou a um local de trabalho pequeno, mas confortável, perto da janela. — Aqui está, disse ela, sua mesa. E este é David. Ele será seu mentor e supervisor. David, apresente a Maeve, de quem o Sr. Alistair falou. Da mesa ao lado surgiu um homem de cerca de 50 anos, com as têmporas grisalhas e um olhar penetrante. Sem sorrir, ele estendeu a mão. — Olá, Maeve, disse ele. Seu aperto de mão foi firme e rápido. — Bem-vinda à nossa equipe. Obrigada. Espero muito poder contribuir, respondeu Maeve. Todos nós contamos com isso, observou David secamente. Evelyn, obrigado. Eu continuo sozinho. Depois que Evelyn saiu, David sentou-se na ponta da mesa dela. Maeve, vamos ser honestos. Não sei o que você fez para que o Sr. Alistair, pessoalmente, intercedesse por você e, para ser sincero, não preciso saber. Esta não é uma organização de caridade. É uma equipe profissional que trabalha bem aqui. Você não tem experiência, não tem formação, não tem nenhuma habilidade adequada para este trabalho. Não é verdade? Sim, você está certo, concordou Maeve timidamente, sentindo o rosto ser tomado por uma onda de constrangimento. Ótimo! Então estamos na mesma página, continuou ele. Não vou baixar o nível para você. Você vai trabalhar como todos os outros e aprender rapidamente. E aqui está a sua primeira tarefa. Ele estendeu-lhe uma pasta grossa com impressões. Diante de Maeve estavam os registros de acesso ao prédio do mês anterior, pela entrada de serviço número 3. Ela foi encarregada de analisá-los em busca de anomalias, atrasos, saídas antecipadas, entradas e saídas fora do horário de trabalho, tudo o que pudesse parecer suspeito. Para comparar com a folha de ponto, foi-lhe dado acesso ao banco de dados. Alguma dúvida? Perguntou ele, apontando para o monitor. Não, respondeu Maeve. Ótimo! O prazo é até o final da semana, disse ele e saiu do escritório.
Maeve ficou sozinha. A tarefa parecia-lhe fácil e impossível ao mesmo tempo. Durante alguns minutos, ela ficou apenas olhando para a tela do computador, sem ousar tocá-la. Ela nunca tinha trabalhado com programas e bancos de dados tão complexos. Sentia os olhares fixos dos colegas, que pareciam conhecê-la como um livro aberto e esperavam que ela cometesse um erro. Calma, Maeve. Basta seguir as instruções dele, disse a si mesma. E começou a entender o programa. As primeiras horas foram gastas apenas para entender as coisas básicas. Várias vezes ela quis chamar David e perguntar, mas sua aparência severa afastou qualquer desejo. Decidida a agir sozinha, ela pegou as impressões e começou a estudá-las meticulosamente, como se estivesse verificando contas de serviços públicos. Em uma folha separada, ela anotava tudo o que lhe parecia suspeito. 2 dias se passaram em um trabalho monótono e cansativo. Ela já sabia de cor o conhecimento da maioria dos funcionários da equipe técnica e dos mensageiros. E então, durante suas observações, Maeve percebeu algo estranho. Um dos técnicos noturnos de manutenção do sistema de ventilação, Frank, desaparecia todas as terças e quintas-feiras pela porta de serviço exatamente às 2 da manhã e voltava 15 minutos depois. Não havia nenhuma pausa indicada em seu horário de trabalho para esse horário. Embora essas saídas em si não fossem algo proibido, sua regularidade e precisão deixaram Maeve desconfiada. O analista júnior, com pena dela, mostrou-lhe as gravações das câmeras de vigilância dos últimos dias. No vídeo, era possível ver Frank saindo para o pátio, indo até as lixeiras e colocando algo nelas. Depois de um tempo, uma van discreta chegava. Um homem saía dela, pegava o material de embalagem e ia embora. E assim, todas as semanas. Sem saber o que estava acontecendo, ela estava convencida de que não era apenas um intervalo para fumar e demorou muito para decidir contar a David. Em comparação com os gráficos complexos que seus colegas criavam em seus monitores, isso parecia insignificante. Talvez fosse apenas uma preocupação pessoal de Alistair, mas suas palavras sobre a importância de prestar atenção aos detalhes não saíam da cabeça dela. Tomando coragem, ela se aproximou da mesa de David. "Desculpe, tenho uma pergunta", começou ela. Ele olhou para ela, distraindo-se do monitor. "Fale." "Estou estudando os registros, como você recomendou, e notei algo estranho no comportamento de um dos técnicos." "Frank", disse ela, entregando-lhe suas anotações e impressões das câmeras. "Ele sai todas as noites e deixa algo perto das lixeiras." David pegou os papéis, deu uma rápida olhada neles e seu rosto ficou mais sério. Ele revisou as fotos das câmeras várias vezes e, finalmente, ergueu os olhos para ela. "O que você acha disso?" perguntou ele. "Não sei", admitiu Maeve honestamente. "Mas isso acontece constantemente, sempre na mesma hora, e ele sempre olha para trás, como se temesse estar sendo observado. As pessoas não agem assim se não tiverem más intenções", afirmou David. Ele não respondeu, apenas abriu silenciosamente o arquivo pessoal de Frank no computador. Em seguida, fez algumas ligações, dando ordens curtas e quase imperceptíveis. 1 hora depois, ele chamou Maeve. "Você estava certa", ele admitiu. "Esse caminhão pertence a uma empresa que lida com a eliminação de resíduos industriais. Mas não trabalhamos com ela. E Frank, como se descobriu, pagou recentemente um grande empréstimo para comprar uma casa. Com o salário dele, isso é simplesmente impossível." Pela primeira vez, ela viu algo parecido com respeito no olhar dele. Nosso Frank, ao que parece, levava discretamente peças descartadas, mas ainda em bom estado, e as vendia. Um esquema pequeno, mas que em 1 ano pode render uma quantia considerável. "Muito bem, Maeve, você percebeu o que nosso sistema de segurança ignorou, considerando uma anomalia insignificante. Continue assim." Ele voltou ao seu trabalho
E Maeve foi para o seu lugar, sentindo dentro de si um sentimento novo e desconhecido. Não era apenas uma emoção agradável, era orgulho de suas próprias forças. Ela conseguiu. Mesmo o reconhecimento discreto de David tornou-se um baluarte para Maeve em um mar de dúvidas. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, ela sentiu uma mudança na atmosfera. Os colegas, que antes a olhavam com um tom de curiosidade e desprezo, agora acenavam para ela quando a encontravam, e alguns até a cumprimentavam primeiro. A história de como a protegida do chefe descobriu, logo na primeira tarefa, um pequeno, mas desagradável esquema de fraude, espalhou-se pelo departamento. David a convidou para ir ao seu escritório pela manhã. Frank foi demitido ontem, discretamente por mútuo acordo. Ele confessou tudo, devolveu o dinheiro roubado e agradeceu por não termos ido à polícia, disse ele. Então, você pode marcar o primeiro ponto. Mas não relaxe. Ele estendeu-lhe um novo tablet com um arquivo aberto. A próxima tarefa será mais difícil. O alvo é o departamento de marketing. Nos últimos 2 trimestres, eles exageraram significativamente nas despesas com representação. Jantares em restaurantes, lembranças, táxis. Tudo está legalmente documentado, com contas e recibos. O departamento financeiro não detectou nada de suspeito. No entanto, os valores aumentam e não há resultados dessas atividades. Alistair está insatisfeito com essa situação. O que devo fazer? Perguntou Maeve, sentindo suas mãos ficarem frias. Ver as gravações das câmeras é uma coisa, mas analisar as operações financeiras de um departamento inteiro é outra completamente diferente. O mesmo que da última vez, disse Dave. Procure anomalias, mas não nos números, e sim nas pessoas. Preste atenção em quem assina essas contas, com quem elas passam o tempo no jantar e quais empresas lhes dão presentes. Entenda a rotina delas, seus hábitos. Você, pelo que entendi, trabalha com números. Então, use seus pontos fortes. Observe. Ele lhe entregou um crachá para o 25º andar, onde ficava o departamento de marketing. Sua história é que você é uma estagiária de administração, ajudando com os arquivos. Não revele de forma alguma que você é da segurança. Apenas esteja lá, ouça, analise e não se envolva com ninguém. Os primeiros dias no novo escritório foram um verdadeiro desafio. Maeve sentava-se à mesa em um canto afastado do espaço barulhento e criativo, onde todos se conheciam e conversavam com facilidade, discutindo assuntos que eram um mistério para ela. Ela se sentia como uma espiã que não pertencia àquela empresa. Deram-lhe algumas caixas com documentos antigos para digitalizar. Era um disfarce perfeito. Ela podia passar horas mergulhada nos papéis, sem chamar atenção, e, ao mesmo tempo, ouvir atentamente as conversas e observar os funcionários. O departamento era chefiado por Arthur, um homem carismático e charmoso. Ele era o centro das atenções, sempre brincando, mas Maeve percebia um frio cálculo em seus olhos. Sua assistente era Laura, uma jovem determinada que o olhava com lealdade infinita. Eram os autógrafos deles que adornavam a maioria das contas. Maeve decidiu começar por algo pequeno. Analisou a lista de restaurantes onde eles jantavam. Todos eram estabelecimentos caros e sofisticados. Em seguida, ela verificou a empresa responsável pelo fornecimento de produtos promocionais, canetas, blocos de notas, canecas com o logotipo. A empresa chamava-se Present Profi. E ao descobrir isso em fontes abertas, ela descobriu que seu proprietário era o primo de Arthur. Essa circunstância era muito curiosa, mas ela não podia provar que os preços estavam inflacionados. Certa vez, quando Maeve estava indo para o refeitório corporativo para almoçar, ela encontrou uma garota que mal reconheceu como Ana, a faxineira de seu passado. "Maeve, é você?" perguntou ela, surpresa, olhando para seu terno formal
e crachá com seu nome. Ana, oi, sim, sou eu, respondeu Maeve, sentindo-se um pouco constrangida. Então você não se demitiu. Diziam que você tinha feito alguma coisa naquele casamento, disse Ana. E você acabou indo para os escritórios. Parabéns. Não se esqueça de nós, meros mortais, soou em sua voz, e nela transparecia uma inveja evidente. Esse breve diálogo enfatizou ainda mais para Maeve a magnitude das mudanças que ocorreram em sua vida. De volta ao departamento de marketing, ela começou a trabalhar com novas energias. Decidida a abordar o problema por outro ângulo, Maeve resolveu procurar respostas não nos documentos, mas no comportamento. Ela começou a observar atentamente os pequenos detalhes. Laura, assistente de Arthur, encomendava diariamente para o almoço uma salada requintada de um restaurante vizinho. No entanto, nos dias em que Arthur assinava um grande contrato, pagando-o como despesas de representação, Laura trazia o almoço em uma lancheira comum. Parecia que nesses dias ela tentava economizar. Maeve também notou que após cada jantar corporativo, Arthur dava a Laura pequenos, mas valiosos presentes. Por exemplo, um lenço de seda ou um novo perfume. A vida de Maeve estava se estabilizando paralelamente ao seu trabalho. Ela encontrou uma nova clínica para Tobias. No amplo saguão, cheio do aroma de café e música suave, em vez do cheiro de cloro, seu filho não se sentia um paciente, mas um convidado. Eles foram recebidos por um médico bondoso, de barba grisalha. Ele conversou detalhadamente com Tobias, não como uma criança doente, mas como um adulto interessante. E então, campeão, está na hora de consertar você? Perguntou ele no final da conversa. Está na hora, respondeu Tobias com seriedade. Após o exame, o médico convidou Maeve para entrar em seu consultório. O estado de seu filho não é grave, mas requer um tratamento complexo, possivelmente com uma pequena cirurgia, informou ele. Não se preocupe, com as tecnologias modernas, será um procedimento simples. O seu seguro da corporação cobre todas as despesas. Podemos começar o tratamento em breve. Ao sair da clínica, Maeve entrou em um táxi, ainda surpresa por poder se permitir tal luxo, e olhando para o filho sorridente, sentiu um enorme alívio. Sua decisão foi acertada. Todas as suas preocupações não foram em vão. No escritório, ela continuou secretamente sua investigação. Certa noite, ao ficar para processar a última caixa, ela ouviu uma conversa baixa entre Arthur e Laura, que pensavam que todos já tinham ido embora. Está tudo pronto para amanhã? Perguntou Arthur. Sim, a conta do restaurante Sicília para 8 pessoas, como combinamos, respondeu Laura. Mas, Arthur, não devemos ser mais cautelosos? As despesas ainda são muito altas. Não se preocupe, querida. Os financistas não percebem nada. E agora o chefe não está preocupado conosco. Ele já tem problemas suficientes depois de toda essa história com a noiva, disse ele com confiança. O importante é que seu tio do restaurante não cometa erros com a conta. E pegue seu envelope. Ele está na gaveta da minha mesa. Você o merece. Maeve ficou paralisada, incapaz de se mover. Tudo ficou claro. O esquema era simples e descaradamente franco. Arthur fez acordos com restaurantes e fornecedores de souvenirs pertencentes a seus parentes ou amigos. Eles inflacionavam artificialmente as contas da empresa, cobrando por jantares e serviços inexistentes, e dividiam a diferença obtida igualmente. Laura participava disso, ajudando-o com a documentação. Maeve esperou até que eles saíssem e ligou imediatamente para David. Tenho uma informação importante, disse ela, tentando esconder a emoção na voz. Acho que você deveria vir aqui. Quando David chegou, ela contou-lhe, em detalhes, tudo o que conseguiu ver e ouvir. Ele ouviu em silêncio, com uma expressão impassível no rosto. Você tem alguma prova? Ele finalmente perguntou.
Apenas evidências indiretas. E uma conversa que ouvi por acaso que não vai nos ajudar no caso, admitiu Mav. Precisamos de provas mais concretas. Precisamos flagrá-los, afirmou David, levantando-se. Ele se dirigiu à mesa de Arthur e tirou do bolso um pequeno aparelho que parecia um conjunto de chaves mestre. Em poucos instantes, a gaveta da mesa se abriu. Dentro dela havia um envelope branco cheio de dinheiro. David pegou o celular, tirou uma foto do conteúdo e cuidadosamente colocou tudo de volta no lugar, fechando a gaveta. Isso já é alguma coisa, comentou ele. Amanhã haverá outro jantar de negócios e nós também participaremos, mas não como convidados. Mav, você ficará em casa amanhã. Sua missão aqui está concluída e você a cumpriu brilhantemente. O dia seguinte passou num instante para Mav. Ela tirou o dia de folga obedecendo à ordem de David, mas ficar em casa à espera de notícias era simplesmente insuportável. Levou Tobias à escola e, em vez de voltar para o seu novo apartamento, vagueou pela cidade sem rumo. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia o cansaço habitual do trabalho, mas era tomada por outra energia, mais nervosa. Ela estava envolvida em algo importante, mas no momento mais crítico foi afastada, e isso foi como um golpe. A lógica de David era compreensível. Ele queria protegê-la, afastá-la do perigo. Mas ela já não era a Mav, que tinha vergonha até de olhar nos olhos dos superiores. O passado tinha ficado para trás. Agora, ela ansiava não apenas observar, mas também agir, sentindo o resultado do seu trabalho. Depois de comprar um café num copo de papel, sentou-se num banco do parque, admirando as pessoas que se apressavam nos seus afazeres. Cada um deles estava imerso em sua própria vida, com suas dificuldades e sucessos, e nada poderia interessá-los em uma operação secreta que estava acontecendo naquele momento em um dos estabelecimentos mais prestigiados da cidade. Ela pegou o telefone e enviou uma mensagem curta para David. O que está acontecendo? Mas não houve resposta. O tempo passava dolorosamente devagar. Mav foi ao mercado, comprou mantimentos e depois foi buscar Tobias na escola. Ele falava animadamente sobre seu novo amigo e sobre como havia marcado um gol na aula de educação física. Seu mundo era puro e simples, e Mav se esforçava ao máximo para preservar essa imagem. Ela o ajudou com o dever de casa, preparou o jantar, mas não sentia a menor fome. Seu telefone continuava sem tocar. Quando Tobias adormeceu, Mav sentou-se perto da janela da sala e contemplou as luzes cintilantes da cidade à noite. A cidade, que alguns meses atrás lhe parecia hostil e fria, agora parecia transformada. Ela não mais lhe causava medo, e ela sentia uma conexão, como se tivesse se tornado parte dela. De repente, o telefone tocou, fazendo-a sobressaltar. Era David. Tudo limpo, ele respondeu brevemente, sem se dar ao trabalho de cumprimentá-la. O que ele quis dizer? Mav exalou. Significa que os pegamos. Arthur, Laura e o dono do restaurante estão prestando depoimentos em salas diferentes, cada um tentando jogar a culpa no outro. Tática clássica. Temos tudo, desde as notas marcadas que Arthur entregou ao dono do restaurante, até as gravações das ligações telefônicas deles na última semana e até mesmo a confissão de Laura. Ela foi a primeira a se render, assim que lhe ofereceram um acordo com a investigação. Eles foram presos? Perguntou Maeve. Não, Alistair não quer que isso se torne público. Eles vão assinar confissões, devolver tudo o que roubaram e serão demitidos do trabalho, de forma que não serão aceitos em nenhum outro lugar, nem mesmo como entregadores de pizza. É uma medida mais eficaz do que um julgamento. Para eles, a reputação é o que há de mais valioso. E eu? Você está ótima? Perguntou ele baixinho. Pela primeira vez, a voz de David soou com um tom de cordialidade. Seu nome não aparece em lugar nenhum,
Para todos, esse é o resultado do esforço conjunto do nosso departamento. Amanhã, ocupe seu lugar no escritório. Você já tem uma mesa nova. Seu estágio terminou, Maeve. Agora você é oficialmente parte da nossa equipe. Na manhã seguinte, ao entrar no escritório do Departamento de Segurança, Maeve descobriu que seus pertences pessoais haviam sido transferidos para uma nova mesa espaçosa, que agora não ficava mais no canto, mas ao lado dos outros analistas. Ao sentar-se à mesa, Maeve foi cercada por vários colegas. Ouvimos dizer que você ajudou a pegar aqueles vigaristas do marketing. Excelente trabalho, disse um deles, um jovem chamado Mark, o mesmo que uma vez lhe estendeu a mão e a ensinou a trabalhar com o arquivo de vídeos. Foi um sucesso coletivo, respondeu Maeve, sentindo um calor agradável nas bochechas. Sim, mas você deu o pontapé inicial. Ele sorriu. Se precisar de alguma coisa, não hesite em pedir. Aqui, todos nós ajudamos uns aos outros. Essas palavras simples eram mais valiosas para ela do que qualquer prêmio. Alistair a chamou para conversar naquele dia. Ele estava sentado à sua enorme mesa, mas desta vez não estava como na última vez que se encontraram. Seu rosto demonstrava leveza e bom humor. Maeve, sente-se, disse ele. David já me contou sobre o seu sucesso. Quero dizer que estou impressionado não apenas com o resultado, mas também com a sua abordagem. Você demonstrou de forma convincente que o fator humano, a intuição e a atenção aos detalhes às vezes superam qualquer algoritmo. Não me enganei nas minhas expectativas em relação a você. Obrigada, Sr. Alistair. Eu apenas cumpri minhas obrigações, respondeu ela. Você fez muito mais do que isso, enfatizou ele. É por isso que quero que você continue se desenvolvendo. A empresa arcará com os custos do seu curso noturno na faculdade, na área de segurança corporativa. Ao final de 2 anos, você terá um diploma e um novo cargo, chefe de equipe. Isto é, se você aceitar a proposta, Maeve ficou em silêncio, sem conseguir encontrar as palavras certas. Faculdade, diploma. Ela, que mal conseguiu terminar o ensino médio e foi obrigada a trabalhar, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Eu não sei o que dizer, ela finalmente sussurrou. Apenas diga sim, sorriu Alistair. Agora, sobre outra coisa. Roxane e Silas. O caso deles está chegando ao fim. Todos os materiais foram entregues aos agentes federais. A rede deles foi desmantelada em 3 estados. Todos foram detidos, incluindo Roxane e Silas. Eles não esperavam por essa reviravolta. Não tiveram tempo de fugir. O julgamento será fechado. Eles terão uma pena muito longa. Agora eles definitivamente não poderão causar mal a ninguém. Ele olhou nos olhos dela e disse: Isso é tudo, Maeve. Você e seu filho estão em total segurança. Minha palavra. Saindo do escritório, ela sentiu como se o último e mais pesado fardo tivesse sido tirado de cima dela. O medo que a acompanhava todo esse tempo desapareceu completamente. De volta ao seu local de trabalho, ela sentou-se à nova mesa e olhou pela janela. Lá embaixo, em algum lugar, a vida fervilhava. Pela primeira vez em muitos anos, Maeve sentiu que tinha seu lugar nesta vida. Não em um lado isolado, não nas sombras, mas no centro dos acontecimentos. Ao voltar para casa à noite, ela encontrou Tobias desenhando a mesa. Ele estava retratando os dois em frente a uma casa majestosa e bonita. Mãe, olhe, disse ele. Esta é a nossa futura casa e teremos um cachorro lá. Maeve o abraçou, sentindo uma onda de esperança. Claro que teremos, querido, ela sussurrou. Tudo vai se realizar. 2 dias após seu retorno triunfal ao departamento, Maeve recebeu um convite para ir ao escritório de Alistair. Evelyn ligou para ela pessoalmente e seu tom de voz trazia um tom solene. O senhor? Alistair pede que você vá à sala de conferências no 50º andar. Não se preocupe,
acrescentou ela, percebendo que o rosto de Maeve estava tenso. Maeve já não sentia medo do corredor familiar. Ela se sentia confiante e confortável, mas, quando Evelyn abriu as enormes portas da sala de conferências principal, Maeve ficou paralisada. Roxane e Silas estavam sentados atrás de uma enorme mesa polida. Eles estavam acompanhados por 2 homens em ternos escuros, cuja aparência severa indicava sua profissão. Advogados. Alistair, de costas para a janela panorâmica, liderava a empresa, e David estava sentado ao seu lado. A atmosfera na sala era tensa, quase gelada. Roxane parecia pálida, mas seu olhar era feroz e penetrante. Silas, ao contrário dela, mantinha a calma, até mesmo uma certa imperturbabilidade, como se o que estava acontecendo não o incomodasse muito. Maeve, passe, sente-se, disse Alistair, apontando para a cadeira vazia ao lado de David, bem em frente a Roxane. Maeve, com o coração batendo forte, sentou-se e forçou-se a encarar o olhar de sua antiga algoz. Roxane sorriu com desdém. Bem, todos estão presentes. Alistair quebrou o silêncio, sua voz soando calma e sem qualquer tom. Eu os convidei aqui para esclarecer tudo de uma vez por todas. Roxane, Silas, seus advogados, talvez já tenham lhes contado sobre a situação complicada em que vocês se encontram. Mas quero que vocês mesmos ouçam isso de mim. Ele acenou para David, que mostrou a primeira imagem na tela grande que ocupava toda a parede. Na foto, estava Roxana com um homem idoso, mas claramente rico. Este é o senhor. Wallace, dono de uma rede de hotéis. Seu primeiro grande contrato? Roxana. Ou você usava o nome Isabela naquela época? Você se casou com ele, e 1 ano depois ele morreu repentinamente de um ataque cardíaco, deixando toda a sua herança para você. Naquela época, Silas trabalhava modestamente como motorista particular dele. David apertou o botão e uma nova foto apareceu na tela. Outro homem, outro país, mas a mesma história. E este é o Sr. Dubois, um colecionador francês. Você era sua curadora de arte, Catherine. Ele perdeu não apenas seus recursos financeiros, mas também sua famosa coleção de pinturas. Felizmente, ele sobreviveu, mas agora está em total decadência e vive em uma casa de repouso. As fotos, como testemunhas silenciosas, se sucediam, retratando a crônica de seus crimes. Alistair, passo a passo, revelava o passado deles, citando nomes, datas e números relacionados a documentos falsos, contas offshore e uma rede de cúmplices. Sua narrativa não era apenas um relato, mas como uma intervenção cirúrgica, expondo a vida deles. Maeve, que o ouvia, sentiu o medo que tinha dessas pessoas se transformar em repulsa. No rosto de Roxane, ela observou como essa série de revelações se refletia. O medo deu lugar à arrogância, que por sua vez deu lugar ao pânico. Chega! Ela exclamou de repente. O que você quer, Alistair? Dinheiro. Estamos dispostos a devolvê-lo. Parte dele. Por que esse drama? Dinheiro? Alistair riu baixinho. Não, Roxane, não estou interessado no seu dinheiro. Quero que você perceba uma verdade simples. Você sofreu uma derrota. Não porque eu contratei os melhores detetives, mas porque subestimou o poder de uma única pessoa. Seu olhar recaiu sobre Maeve. Roxane e Silas também se viraram para ela. Você a considerou insignificante. Um espaço vazio. A sombra que lava o chão foi vítima da sua arbitrariedade. Vocês tiraram o emprego dela, ameaçaram-na, contando que ela ficaria com medo e se calaria. No entanto, subestimaram o poder daqueles que não têm nada além da honra e da dignidade. Ele voltou a se dirigir a Roxane. Quanto ao seu futuro, como já disse, não haverá escândalo público. Não irei a julgamento, mas isso não o isenta de responsabilidade. Todos os materiais que você vê já foram encaminhados às autoridades competentes.
O crime organizado é perseguido por um departamento especial. O julgamento acontecerá, mas será fechado. E a sentença, eu garanto, será severa. Seus advogados podem tentar chegar a um acordo, mas para isso você terá que expor toda a sua rede, sem exceção. Os advogados se mexeram nas cadeiras. Silas, que até aquele momento mantinha a calma, olhou para Alistair com repulsa pela primeira vez. Você vai se arrepender disso, sussurrou ele. Não, respondeu Alistair com firmeza. Você é que vai se arrepender. Todos os dias até o fim de seus dias. Saia. Você tem 24 horas para aceitar a proposta dos federais. Caso contrário, eles agirão sem qualquer aviso. Leve-os embora, disse ele bruscamente aos dois seguranças que estavam na saída. Roxane e Silas se levantaram. Passando por Maeve, Roxana parou e sussurrou. Você vai pagar por isso, nojenta. Suas palavras foram dirigidas apenas a Maeve. Mas ela não se assustou, encontrando seu olhar com calma. Você já pagou, ela respondeu baixinho. Depois que a porta se fechou atrás deles, a sala ficou em silêncio total. David desligou a tela e disse com satisfação. Pronto, está tudo acabado. Alistair levantou-se e aproximou-se de Maeve, com o rosto cansado, mas com um olhar de alívio nos olhos. Finalmente tudo acabou. Eles nunca mais vão incomodar você, disse ele. Maeve, eu não a convidei para vir aqui apenas para ver isso. Eu queria que você olhasse para eles e percebesse sua vitória. Uma vitória que foi sua, não minha. Ele voltou para a mesa e pegou um documento oficial. Já conversamos sobre o trabalho, mas naquela época era uma proposta. E isso é uma ordem de nomeação, disse ele, estendendo-lhe o papel. Maeve, acredito que você seja a pessoa ideal para liderar uma nova área no departamento do David, o grupo de análise de riscos não financeiros. Você sempre teve talento para uma coisa: ver as pessoas, entender suas motivações, identificar ameaças potenciais, sem se basear em números, mas em ações humanas. Você terá tudo o que precisa para ter sucesso no trabalho: treinamento, os melhores especialistas na equipe e carta branca total. Ele fez uma pequena pausa, dando-lhe tempo para pensar. Mais uma coisa. Sei que o tratamento de Tobias já foi iniciado, mas não se preocupe com nada. Criei um fundo fiduciário que cobrirá não apenas todas as despesas de sua cura completa, mas também seus estudos em qualquer universidade do mundo que ele escolher. Não é apenas um presente, Maeve, é uma garantia de honestidade. Da nossa honestidade, Maeve olhou para ele e as lágrimas que ela havia contido por tanto tempo brotaram. Mas não eram lágrimas de desespero ou medo, eram lágrimas de alívio. Em seus pensamentos surgiu seu passado, com sua luta interminável pela sobrevivência, a corrente vendida, as humilhações. E naquele momento, ela percebeu que tudo isso não tinha sido em vão. Não sei como expressar minha gratidão, Sr. Alistair, sussurrou ela. Não precisa, disse ele. Apenas seja você mesma. Isso é o suficiente. Ele lhe estendeu a mão. Ela se levantou, apertou-a com força e, naquele momento, sentiu-se não apenas uma ex-faxineira, mas uma participante de pleno direito da vida. Naquele momento, ela adquiriu uma sensação completa de controle sobre seu destino. As primeiras semanas após o encontro na sala de conferências passaram como um sonho para Maeve. Ela mergulhou completamente no novo trabalho e nos estudos sem perceber o tempo passar. Durante o dia, ela trabalhava sob a orientação de David, que de chefe rigoroso se transformou em um mentor exigente, mas verdadeiramente justo. David compartilhava com ela seus conhecimentos acumulados ao longo de muitos anos de trabalho, ensinando-lhe os fundamentos da análise, da elaboração de relatórios e das sutilezas da psicologia. À noite, Maeve dedicava seu tempo a cursos online, preparando-se para entrar na faculdade. O processo era incrivelmente complexo. Sua mente, acostumada a exercícios físicos monótonos,
Tinha dificuldade em assimilar novas informações, mas ela não desistiu. Nos momentos em que o desejo de desistir tudo ficava mais forte, ela se lembrava do rosto de Tobias e do futuro brilhante que agora podia lhe proporcionar. Alistair aparecia raramente. Às vezes dava uma passada no departamento deles, acenava para ela, trocava algumas palavras com David e ia embora. Assim, uma distância tranquila e respeitosa se formou entre eles. Ele lhe deu uma chance, e agora ela tinha que superar todas as dificuldades sozinha, pelo que ela lhe era sinceramente grata. A principal reviravolta em sua vida havia sido resolvida. Roxane e Silas pareciam ter desaparecido no ar, como se nunca tivessem existido. Agora, ela enfrentava um novo desafio: provar a si mesma que merecia a confiança que depositavam nela. 2 anos se passaram rapidamente. Em um escritório claro e espaçoso, Maeve estava sentada à mesa, irradiando confiança e eficiência. Ela examinava relatórios em um grande monitor, seus movimentos eram precisos e profissionais. Externamente, ela havia mudado, mas internamente também passou por uma transformação. O cansaço e o medo deram lugar a uma confiança tranquila. Depois de se formar, ela agora realmente liderava seu pequeno grupo de analistas. De repente, o rosto alegre de Tobias, de 11 anos, apareceu na tela do monitor, cumprimentando-a com uma videochamada. Ele estava absolutamente saudável, cheio de energia e não se destacava entre seus colegas. Mãe, marquei 2 gols hoje. O treinador disse que eu tenho talento, proclamou ele orgulhosamente. Estou orgulhosa de você, filho, respondeu Maeve, sorrindo. Mas primeiro faça o dever de casa, eu chego em casa logo. Terminando a conversa, ela ergueu os olhos. Alistair apareceu na porta de seu escritório. Seu cabelo estava mais grisalho, mas seu olhar continuava tão perspicaz como sempre. Desculpe, não queria incomodar, disse ele. Estava passando por aqui e ouvi sua risada. Há muito tempo não ouvia isso, disse ele. Os sucessos do meu filho, a melhor música do mundo, respondeu ela. Ele acenou com a cabeça em sinal de concordância. Como vão as coisas no trabalho? David diz que você superou todas as expectativas, continuou ele. Gosto do meu trabalho. Encontrei aqui o meu destino, disse Maeve calmamente. Seguiu-se um silêncio que não era desconfortável, mas sim de profunda compreensão. Eles eram como se fossem de mundos diferentes que se encontraram por acaso nessa jornada da vida. Não se tornaram amigos, não se tornaram amantes. A conexão entre eles se transformou em algo maior do que apenas amizade. Eles se tornaram 2 pessoas que encontraram salvação uma na outra e seguiram caminhos diferentes na vida, mantendo um respeito imutável. Boa noite, Maeve, disse Alistair. Para você também, senhor. Alistair, respondeu ela. Ele se foi e Maeve ficou olhando para ele por um longo tempo. Então ela desligou o computador, pegou a bolsa e foi para casa. Para o filho, sua jornada havia terminado, ela havia vencido.